Fala pessoal, eu sou o Benjamin e esse é o meu canal no YouTube. Aqui e você encontra muita coisa bacana, achadinhos, tecnologia, novidades que valem a pena e conteúdos que misturam criatividade e inovação. Também estou lançando um curta, a metragem de ficção científica explorando inteligência artificial, futuro, consciência e novas realidades. Se você curte tecnologia, cinema, ideias fora da caixa, já se inscreve no canal e confere o link na bio Sansabril. Eu não tenho nada a dizer. Este não é o fim, é o começo. A resposta está aqui. Eu sei a verdade. Isso muda tudo. Esta descoberta é um novo capítulo. Esta ilha, esse portal, é uma oportunidade para crescimento e admiração. Eles nos encontraram. Uau! Ouvindo assim solto, parece até trecho de um diário achado numa garrafa ou, sei lá, uma transmissão de rádio cortada. Exatamente essa sensação. E a porta de entrada, né? Por o material que a gente tem em mãos hoje. Essas são as primeiras pistas de um conceito de história chamado Isolados, ou como título alternativo, O Peso do Céu. Isso. E olha, que conceito! Nossas fontes hoje são um pouco diferentes. Não são artigos, não são livros, é quase um documento de apresentação, um pitch para um filme ou uma série. E ele descreve uma trama que é, assim, um verdadeiro caldeirão. Então, o nosso trabalho hoje é mergulhar fundo nisso. Vamos desmontar essa história para entender as engrenagens, quem são os personagens, qual o mistério e, afinal, do que ela realmente trata. É quase uma engenharia reversa de uma história que nem existe ainda. Um exercício fascinante. Por onde a gente começa? Pelo básico, né? A premissa. Um avião da empresa SkyOne cai numa ilha no Pacífico. E, claro, o detalhe clássico. A ilha não está em nenhum mapa. Sempre assim. Os sobreviventes têm que lidar com o óbvio, mas logo eles percebem que o lugar tem segredos muito sombrios. A fonte fala de experimentos químicos, manipulação da mente, até dimensões paralelas. Ok. Agora, vamos ser sinceros. Avião cai em ilha misteriosa não é exatamente novo, certo? A gente já viu isso. O que parece ser diferente aqui, essa é a pergunta certa. E eu acho que a resposta está na própria lista de gêneros que a fonte dá. Drama, suspense, crime, ficção científica e sobrevivência. A ambição aqui é outra. Como assim? Não é só refazer uma história de sobrevivência. É pegar essa base, que todo mundo já conhece, e injetar dois elementos que, viram a chave. O primeiro é o crime. Um dos personagens principais não tá só tentando sobreviver, ele tá fugindo da lei. Isso já cria uma tensão interna, né? Uma paranoia absurda. E o segundo, que pra mim é o pulo do gato, é a ficção científica pesada. A ilha não é só um lugar perigoso. Ela é um lugar que desafia as leis da física. Então a ilha não é só um obstáculo, ela é, sei lá, um experimento? Exato. E para navegar nesse experimento, a história nos dá personagens que, curiosamente, parecem inspirados em outros sucessos. A fonte não esconde isso. O protagonista é Victor Salgado, um químico genial, ex-professor, fugitivo. A descrição é moralmente ambíguo. E a inspiração? Walter White, de Breaking Bad. Pronto, isso já é uma declaração de intenções fortíssimas. Você não escolhe Walter White de inspiração se você quer um herói, né? Você quer explorar a decadência. Exato. E para contrabalancear, temos a investigadora, Isabela Ruiz. Ex-policial, passado traumático, inspirada na Kate de Lost. Faz sentido. E fechando o trio principal, Dante,
Um jovem viciado, mais carismático, esperto, inspiração direta em Jesse Pinkman. A dupla de Breaking Bad de novo. De novo. Mas isso não é arriscado? Usar arquétipos tão conhecidos não pode soar meio cópia? Uma falta de originalidade? É uma faca de dois gumes, com certeza. Se for mal feito, vira paródia. Mas se for bem usado, é um atalho genial. O público já entra na história com uma bagagem, com expectativa sobre eles. Você não precisa de 3 episódios para mostrar que o Victor manipula. A Sombra do Walter White já faz isso. Entendi. A questão de verdade, o que vai dizer se é original ou não, é o que você faz com esses arquétipos. Você joga eles numa situação que subverte tudo. O que acontece quando a dinâmica Walter White e Jesse Pinkman não é sobre produzir droga, mas, sei lá, purificar água ou decifrar um segredo cósmico. O ambiente muda o conflito. Faz todo sentido. É pegar peças conhecidas para montar um quebra-cabeça novo. O conflito é imediato. O que acontece quando a Kate, que é definida por fugir da lei, mas com uma certa bússola moral, tem que confiar no Walter White, que é a quebra da lei por puro ego. Aí está o drama. E o documento ainda fala de outros, um médico misterioso, um mercenário chamado Taurus e uma figura que me deixou bem curioso. O Homem de Branco, que não parece ser real. É tipo uma aparição, um delírio. Ok, palco montado, atores posicionados. Vamos pro ato 1. A peça começa como a gente espera, avião cai, caos, conflitos por liderança, comida, e nesse vácuo de poder, o Victor Salgado, químico, se destaca. Claro. Ele usa o conhecimento dele para improvisar, ganhar a confiança do pessoal, enquanto esconde quem ele é. Os flashbacks, diz a fonte, mostram que ele estava sendo extraditado por um cartel. Mas isso levanta uma dúvida. A ilha corrompe ele ou só dá a ele uma chance de ser quem ele já era? Essa é a nuance. E conecta direto com a inspiração dele. Ele já é um manipulador. Já vive uma vida dupla. A ilha não cria um monstro. Ela só oferece um laboratório mais selvagem para ele. Nossa, boa definição. O caos da sobrevivência não é um desafio. É o ambiente perfeito. As habilidades que no mundo normal fizeram dele um criminoso, aqui fazem dele um salvador. Ele não está se adaptando, ele está, de forma distorcida, achando o seu verdadeiro habitat. Um habitat que fica muito mais interessante no ato 2. O grupo acha uma instalação científica abandonada. Laboratórios, equipamentos, registros. A prova de que a ilha tem um propósito. E eles não foram os primeiros. Exato. E enquanto o Victor mergulha nos segredos, o Dante, o nosso Jesse Pinkman, acha uns frascos com fórmulas. Fórmulas que aumentam a força, a percepção. E, fiel à inspiração, ele começa a usar escondido. É a jornada do viciado, mas com uma virada de ficção científica. Ele acha uma droga nova, só que essa droga dá poderes. A tentação de usar isso para se sentir útil, forte, talvez pela primeira vez na vida, deve ser imensa. Imensa. E o potencial para dar tudo errado é igualmente gigante. Totalmente. E enquanto Dante explora o poder físico, o Victor decifra o poder intelectual da ilha. Ele quebra a criptografia dos registros e descobre o propósito do lugar. Era um centro de pesquisa para uma droga experimental. Uma droga feita para expandir a inteligência humana a níveis absurdos e, o mais bizarro, criar uma ponte entre a mente do usuário e outra dimensão. É aí que eles captam aquele sinal de rádio da introdução. A ilha não é o fim, é o começo. E aqui o chão se abre. A história dá um salto quântico. O objetivo do jogo muda. Não é mais sobreviver para escapar. A ilha vira um catalisador de evolução. Ou de destruição. Depende de ponto de vista. Exato. A pergunta deixa de ser como a gente sai daqui e vira o que a gente pode se tornar aqui. Aquele homem de branco das visões começa a fazer mais sentido. Talvez não seja um fantasma, mas um eco dessa outra dimensão. Um vislumbre do que a droga faz com a percepção. Então não é só um super soro. É uma chave para a mente, para a realidade. Isso muda tudo e nos leva direto para o ato 3. Com o laboratório, Victor recria e aprimora os compostos. Mas ele não está só ajudando. A fonte diz que ele usa as substâncias para manipular sutilmente os outros.
misturando liderança com controle químico. E aí? Aí vem a virada. Aí vem a grande revelação. Isabela, a ex-policial, junta as peças e descobre a verdade. Que ele é um criminoso. Isso ela já desconfiava. Descobre que o Victor causou a queda do avião. Não de propósito, mas foi consequência da fuga dele. Ele usou um dispositivo experimental que roubou do cartel, um aparelho que interferiu nos sistemas do avião e derrubou a aeronave. Espera aí. Então, o herói, o líder que salvou todo mundo, é o culpado pela tragédia inteira? Exatamente. Nossa. Isso é devastador. E é o que eleva a história, porque força todo mundo, personagens e o público, a reavaliar cada ato dele. Toda ajuda que ele deu. Foi por altruísmo ou para esconder a culpa? Redenção ou manipulação? A ambiguidade moral, que era só uma característica, vira um motor explosivo da trama. Não tem mais herói e vilão, só gente quebrada tomando decisão impossível. Pois é. E a partir dessa revelação, o caos se instala. A fonte descreve que a própria ilha parece reagir. Uma fenda dimensional, tipo um rasgo na realidade, começa a se abrir. O tempo e o espaço ficam instáveis. E no meio disso, o mercenário Taurus, que nunca confiou no Victor, decide que é a hora de eliminá-lo. O conflito vira total. É uma bela metáfora. A mentira que unia o grupo é revelada e a realidade física ao redor dele se desfaz junto. A ilha reage à quebra das suas próprias regras. O clímax é essa ruptura. O grupo se divide, Isabela lidera a facção que só quer escapar, outros, já influenciados pelo Victor, acreditam que a ilha é uma chance de evoluir. E o Victor, no auge do conflito, buscando o que ele chama de estado superior de consciência, ele caminha em direção à fenda dimensional e simplesmente desaparece. Ou foi só desintegrado pela própria arrogância? A história não dá essa resposta. Ele se vai, Isabela assume a liderança do que restou do grupo, focada em sobreviver. E então, a cena final. Eles olham para o céu e vem uma segunda aeronave. Por um momento, é a esperança, a salvação. Mas aí... Não, o segundo avião também começa a falhar, caindo na mesma trajetória de colisão. Fim. Que final brutal. Cíclico e profundamente pessimista. Sugere que a ilha é uma armadilha, um sistema que se repete. A chegada do segundo avião anula qualquer vitória. Eles não sobreviveram a um acidente. Eles estão presos num loop, num laboratório de ratos gigante. É narrativamente muito forte. É um final que te deixa sem chão. Não tem esperança, então. A esperança talvez esteja na próxima iteração, sabe? Será que os novos sobreviventes farão escolhas diferentes? Ou esse ciclo de poder, manipulação e autodestruição é da natureza humana e a ilha só acelera o processo? O final não fecha a história. Ele a expande de um jeito aterrorizante. E o mais interessante é que o documento se preocupa não só com o que contar, mas como. A parte da estética é bem detalhada. Eles sugerem uma trilha sonora de suspense, atmosférico, estilo Michael Giacchino em Lost, mas misturada com eletrônicos quebrados industriais como em Breaking Bad. E faz todo sentido se você pensar bem, porque reflete a dualidade da trama. O orquestral do Giacchino te dá a escala épica, o mistério da ilha, a emoção. O eletrônico quebrado é a trilha sonora interna, é a paranoia, a química, a mente do Victor se fragmentando. Um som para o mundo de fora, outro para a corrupção de dentro. Gostei disso. E visualmente, a mesma lógica. A fonte propõe cores naturais e vibrantes na ilha, quase um paraíso, mas os flashbacks teriam tons amarelados de saturados, uma homenagem clara a Breaking Bad. Sim, e essa escolha vai além da homenagem. Em Breaking Bad, aquele filtro amarelo estava sempre ligado ao mundo do crime, à secura moral do cartel. Usar isso nos flashbacks do Victor já ancora o passado dele nesse mesmo universo de decadência, antes mesmo dele pisar na ilha. O contraste com o verde da ilha cria uma tensão visual. Exatamente. Um homem moralmente desértico num paraíso tropical. E o documento ainda sugere câmera tremida em momentos de decisão e distorções visuais, tipo glitches, para representar as anomalias do tempo. O que mostra que cada detalhe foi pensado para servir à história. A estética não é enfeite,
É ferramenta narrativa para colocar a gente dentro da loucura da ilha. É uma visão completa, não só uma ideia. E é isso que torna o conceito tão forte. Bom, acho que desmontamos bem a proposta, analisamos isolados uma história que se propõe a misturar sobrevivência, crime e ficção científica de um jeito bem ambicioso. Vimos personagens complexos que se apoiam em ícones para construir algo novo, uma trama cheia de reviravoltas e que termina de forma cíclica e corajosamente sombria. E se a gente conectar tudo, a história parece ser uma grande alegoria sobre a ambição humana, né? É sobre essa linha tênue entre genialidade e loucura, liderança e tirania. A ilha oferece um atalho para a transcendência, mas a história questiona. Essa busca, quando não tem empatia, como no caso do Victor, leva inevitavelmente à destruição. A ilha é o palco, mas o drama é sobre os limites da nossa própria natureza. Isso nos deixa com uma última pulga atrás da orelha, algo que a fonte não responde. A última cena. O segundo avião caindo. Se o Victor foi o catalisador acidental da primeira queda, o que ou quem está causando a segunda? Seria a própria ilha, agora desperta pela interação com a fenda, que passou de um laboratório passivo para um predador ativo, atraindo novas cobaias para o seu ciclo sem fim.